o MT Sesc TV está começando e durante toda essa semana você irá prestigiar aqui na nossa programação uma série de homenagens à nossa amada Cuiabá. E para começar o programa de hoje você fica na companhia do professor Dr. Fernando Tadeu, que compartilha conosco um pouco da importância e transformações que a nossa cidade passou ao longo dos anos. Cuiabá é uma cidade que vai surgir com a vinda das pessoas em busca do ouro. Todos nós somos chegantes em Cuiabá, menos os índios. Talvez chegaram um dia, mas eles já estavam aqui quando chegaram os portugueses. Cuiabá é uma terra bororo. Cuiabá é o coração bororo da América do Sul. Só que Cuiabá, logo de início, não foi capital de Mato Grosso, né? Porque Cuiabá surge em 1719, Mato Grosso em 1748, a capitania separando de São Paulo. 1752, Vila Bela, e Vila Bela vai ser colocada como a primeira capital de Mato Grosso. De modo que passam a existir dois lugares que vão entrar em um certo choque, Vila Bela e Cuiabá. Mas Cuiabá não perde a força. E aí, novamente, está o comércio, né? Porque ela tem que ter alguma atividade, as pessoas têm que sobreviverem. E elas vão sobrevivendo. Quando chega em 1834, o ouro acaba mesmo. E aí, ela se reinventa, produzindo coisas aqui para vender e novamente entra com muita força a atividade comercial. Cuiabá, como capital, ela passa a deter esse controle, alinhavando essa política de uma tradição comercial com essa atividade agrícola, e isso passa a dar força no cenário nacional e faz com que Mato Grosso se torne um dos principais produtores do mundo. Cuiabá é uma cidade que ela surge assim acanhada, não tinha tudo. Tinha o ouro, mas não tinha tudo. O comércio foi chegando e esse comércio foi fixando a força da cidade. Cuiabá deve muito a essa atividade, porque o ouro não. O ouro ele sai e vai embora. Mas o comércio, ele fixa as pessoas, ele traz as pessoas de fora. E foi a partir do comércio que foram chegando as pessoas. Essa era Cuiabá, de portas abertas, janelas abertas, para todas as pessoas. Essas pessoas vão constituindo laços. E a cidade se entrelaça de uma forma familiar, que todos acabam virando uma só família.
Porque a Rua 13 de Junho, cada pedaço tinha um nome, tá? A parte que era lá do centro até ali na Generoso Ponce era a Bela do Juiz, tá? Dali até o Santa Rita já tinha um outro nome, que agora eu não estou me recordando. Mas do Santa Rita até aqui no Senador Azeredo já era Capim Branco. Do Senador Azeredo para baixo, Limoeiro. Aí depois ficou, né, com a questão da Guerra do Paraguai, a retomada de Corumbá, fez essa homenagem, ficou 13 de junho, em homenagem à retomada de Corumbá. Eu acho que onde você ganha seu dinheiro, você tem que investir. É importante que o comerciante que ganhe dinheiro em Cuiabá, invista em Cuiabá. Porque é aqui que nós moramos, que nós vivemos. Então a gente tem que tornar o lugar o mais agradável possível. Sempre teve o novo, né, o fascinante. Por exemplo, o picolé em Cuiabá, você sabia que chegou em 1933, né? O picolé. Porque ali tinha o cinema, e o cinema que era ali onde é o Cine República, né? Que depois foi o Cine Teatro Cuiabá, mas ali em 1933 chegou o primeiro lugar onde se produzia picolé. Então, eu fico imaginando como que deve ter sido aquelas pessoas, né, olharem para o picolé. Porque aqui é um calor, né? Já era calorenta, tudo. Então elas devem ter ficado encantadas com o picolé, né? Eu amo Cuiabá. Nasci em Cuiabá. Vim para este bairro do Porto, que atravessa ali, na Praça Major João Bueno, a Senador Metelo, que atravessa São Gonçalo, antigamente. Porque Cuiabá é uma terra que ela abraça as pessoas que chegam. Ela é aquilo que o Dr. Lenine de Campos Povos diz. Aqui existe um sentimento forte de cuiabanidade. A pessoa que vem de fora para cá, que é uma pessoa que vem de um país, vem um sulista, um paranaense, eles abraçam a cuiabanidade e eles passam a sentir esse sentimento de amor, que é pertencer a um lugar que é o coração do Brasil e o coração do centro da América do Sul, mas que bate com as forças sul-americanas. Então, esse coração que bate com essas forças da América do Sul, ele precisa ser muito bem cuidado e precisamos ter daqui para frente atenção no planejamento, no sentido de assegurar as conquistas que tivemos até agora, para que não possa se perder. Eu acho que esse Cuiabá é o resultado desse
movimento de pessoas que vêm para cá de todos os lugares, abraçam a cidade e lutam para fazer com que ela se prospere cada vez mais. Por isso nós temos de muita responsabilidade com Cuiabá. Nós precisamos tornar Cuiabá um lugar cada vez mais agradável, mais verde, com mais árvores, mais praças e mais parques. Cuiabá precisa ser cuidada, precisa ser abraçada por todos nós da cultura e precisa ter uma série de movimentos que engajem o comércio, a indústria, porque ela tem muita coisa ainda para revelar para o mundo. E esse relacionamento de Cuiabá é o mesmo relacionamento de hoje. A única coisa que a gente não faz é colocar cadeira na calçada, né? Uma cidade com um enorme potencial e em constante desenvolvimento. Essa é a nossa Cuiabá. Agora vamos para um rápido intervalo comercial, mas já estamos de volta. Estamos de volta e durante toda essa semana, aqui no MT Sesc TV, você confere depoimentos que compõem a minissérie documental Sesc Celebra Cuiabá, produzida em 2021 e que você pode conferir no canal do YouTube do Sesc Mato Grosso. Mas deixa para fazer isso daqui a pouquinho, porque agora você fica na companhia da arquiteta e urbanista Maria Bárbara, que traz para nós um panorama da arquitetura da cidade. Cuiabá ficou concentrada mais ou menos assim, a partir do centro histórico, né? Aqui entre a Avenida Mato Grosso, que era um córrego da Mandioca, a Prainha também era um limite, e um outro córrego que tinha era onde a Generoso Ponce hoje, ali, ele terminava mais ou menos na Praça Ipiranga. Cuiabá, ela se desenvolveu nos seus primeiros 200 anos, mais ou menos, em dois núcleos. Aqui o centro histórico, que era o centro administrativo, o centro religioso, onde a maior parte da população morava, ficava aqui no centro. E tinha a região do Porto, que ela se desenvolveu ao mesmo tempo, elas são contemporâneas, mas a região do Porto tinha uma função específica de ser a porta de entrada, né? Lembrando que não tinha estradas, a maior parte das pessoas, a maior parte das mercadorias chegavam pelo rio Cuiabá. Então, a região do Porto tinha essa função de ser um lugar de trocas comerciais, estadias temporárias de quem estava nesse trânsito. Centro predominantemente comercial, pouca gente mora aqui. Dentro dessa área onde vai ter mais gente morando, né, mais residências, é perto da Igreja do Rosário. Mas aqui nessa região onde a gente está no MISC, né, que é na Rua de Baixo, esquina com a Voluntários da Pátria, essa região ainda é muito comercial, também por conta dos calçadões. Também os calçadões são uma invenção da década de 80 para tentar fomentar esse comércio, né? Então foi uma forma de tentar trazer as pessoas para o centro,
facilitando, né, melhorando as condições de acesso para comércios e serviços aqui. As igrejas elas eram divididas de uma forma... quem frequentava cada igreja estava muito relacionado com quem você era, né, com sua etnia, sua classe social. Então, a matriz, as pessoas brancas, mais abastadas, a Igreja do Rosário, os negros, escravizados, mais pobres. Tem aqui na frente a Igreja Senhor dos Passos. Na verdade, ela não era uma igreja, ela virou uma igreja depois, mas ela era um pequeno oratório. Temos a Igreja da Boa Morte, que era uma igreja dos pardos. Então, havia não uma hierarquização, sim, mas uma segmentação também de quem frequentava cada igreja, mas por segmentos da sociedade. Então, por isso que a gente tem várias igrejas, porque cada tipo de pessoa poderia frequentar somente um tipo de espaço privado, porque é uma igreja, mas de uso público, porque teoricamente ela é aberta, né? Da década de 70 até a década de 90, assim, a população ela vai se multiplicar várias vezes, e onde esse povo todo vai morar, onde esse povo todo vai consumir, né? Então a cidade se expande de uma forma, de certa forma, ordenada, mas ainda eu acredito que ainda é um pouco insuficiente, assim, foram gerados muitos vazios urbanos, áreas muito longe do centro, algumas áreas de especulação. Eu gosto sempre de chamar a atenção que a partir da década de 60 e 70 também, isso toma mais força, mas a 60 acho que inaugura, assim, é um processo de demolição, assim, de renovação modernizante, que vai civilizar Cuiabá, que vai, a tentativa, né, era trazer áreas de uma cidade moderna para uma cidade antiga, para que essa cidade tivesse a altura de competir com outras, né, digamos assim. Então a gente tem a demolição de uma catedral, a gente tem a demolição de um palácio de governo, a gente tem transformações e construção de vários edifícios que quebram completamente com a escala colonial e térrea, quebra com a escala completamente, surgem prédios enormes, o Palácio do Comércio é um deles. Então a gente vê várias forças que estão atuando nessa cidade, elas vão marcando o espaço com arquitetura, com edificações. Para mim isso é bastante simbólico, assim. O Palácio Alencastro, que havia um Palácio Alencastro antigo ali, que era um casarão colonial de adobe, de taipa, que também foi demolido no final da década de 50, comecinho de 60, para a construção do Palácio Alencastro, esse moderníssimo, filiação de arquitetura modernista, carioca. Daí a gente tem, em 68, a dinamitação de uma catedral colonial de uma cidade, de uma capital, de uma província, para a construção de um exemplar moderno que também tem suas razões de acontecer, que é briga por poder, né? É tudo uma disputa por poder. Então, essas forças estão lutando para imprimir no espaço sua marca. E também ali no mesmo tem o Palácio do Comércio. Eu acho que são três grandes forças, assim. O comércio, a igreja e o Estado. Num raio muito pequenininho, surgem grandes edificações que vão marcar justamente esse período de transformação intensa e tal. Mas na década de 70 o que eu vejo são duas grandes pontos de tensão, assim. Tem a construção do CPA, que é o Centro Político Administrativo, que vai tirar do centro histórico a função de centro administrativo da cidade, com a construção do Palácio do Governo, de órgãos públicos, enfim, tudo vai para lá, a 3 quilômetros do centro. Existe um projeto de uma nova cidade com conjuntos habitacionais e uma grande avenida ligando tudo isso, uma coisa meio Brasília, assim. Mas esse era o plano, sair do centro e ocupar lá de uma forma organizada para justamente preservar esse centro. E junto com o CPA, na mesma época, na mesma década, a gente tem o FMT, que é a implantação da Universidade Federal aqui, né, em Cuiabá. Então, ela no extremo sul da cidade, fora do perímetro urbano, vários quilômetros longe do centro, vai ter essa cidade universitária que norteou também
a ocupação, o adensamento ao longo de toda essa avenida e toda aquela região para justamente servir a esse campus universitário. Então, seria um triângulo, né? O CPA, o centro e a UFMT. Então o centro, a partir dessa década de 70, né, com essa mudança de estilo de vida, ele vai mudar a sua função também. Esse centro fica com uma característica específica, né? São lojas menores, serviços específicos também, que a gente tem, até acho interessante isso, são algumas ruas específicas. A gente tem a Rua das Óticas, a gente tem a Rua das Noivas, então acaba que em alguns locais o comércio se especializa e vira mesmo uma referência da cidade, né? Eu acho isso interessante, curioso. Mas eu vejo que houve mudanças e não é todo mundo que se sente seguro no centro. É uma coisa que eu ouço bastante. Mas eu não me sinto segura, eu acho que eu vou ser assaltada. Tem gente pedindo dinheiro, eu não tenho onde estacionar meu carro, é calor, a calçada é ruim. É tudo muito legítimo, todas essas reclamações, assim, mas eu ainda acho que o centro ainda tem muito mais valor cultural, um valor simbólico mesmo, do que um espaço privado, controlado e tal. Tem problemas, tem conflitos? Sempre tem. Mas também tem uma coisa da população também de reconhecimento, né? Eu acho que não é só a função não sou só eu que acho, né? Isso é a Constituição que fala. Não é só a função do Estado preservar. Claro que o Estado tem sua função, sim. Mas também a sociedade tem seu dever de preservar sua memória. Então, eu acho que o grande problema é como que a gente junta essas duas esferas, né? A pública e a privada no sentido de sociedade, no amplo sentido, né? A gente tem que encontrar formas de preservar o que é de fato fundamental. E como a gente trata isso, né? As mudanças vão acontecer, porque o tempo não para e a gente precisa, de fato, adaptar os espaços aos nossos usos de hoje. Isso é legítimo, isso é completamente normal, né? Mas é como a gente faz isso, como que a gente equilibra esse desenvolvimento e como que a gente equilibra isso com a preservação, de fato, desses bens, né? Isso é uma questão a ser colocada aí, é uma coisa que tem eu e tem muito mais gente pesquisando e trabalhando para responder. Eu não tenho uma resposta. Mas como que de fato, né, a gente faz com que as pessoas sintam-se pertencentes a ponto de defender isso, né? E a defesa do patrimônio, ela é bacana no discurso, né? Mas ela é muito difícil na prática, né? Tem que preservar, tem que preservar. Sim, acho que poucas pessoas falam que não tem que preservar. Mas a questão é que a gente entra numa coisa mais complexa de como fazer isso de fato na prática e fazer com que isso seja viável, né? Não é só a gente querendo, do lado do poder público, querendo que as coisas sejam e fazendo, né, valer os instrumentos, e também a população querendo que isso seja feito porque se sente pertencente, entende que isso é importante para a sua identidade, enfim, está relacionado à sua memória. Mas como que casa isso e faz isso ser uma coisa viável e sustentável ao longo do tempo, né? Ao longo, realmente, ao longo do tempo de uma forma mais contínua e a longo prazo, digamos assim. O programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando a programação do Sesc Mato Grosso na TBO.